Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nesse dia. E esse mês estamos falando sobre o Outubro Rosa. É um mês que fala sobre a força da mulher, que fala sobre o combate ao câncer de mama. Esse assunto é muito interessante. Esse mês, não diferente dos outros, ele só vem fazer com que nós nos atentamos para os sinais do nosso corpo. É necessário que nós estejamos atentos, que nós nos cuidemos mais, que nós busquemos ajudas de profissionais para detectar o problema antes. O autocuidado é fundamental para vermos o problema antes e procurar ajuda enquanto é tempo. Mas hoje nós vamos começar falando sobre uma série importante, sobre algumas mulheres da Bíblia. Nós vamos falar durante esse mês sobre algumas mulheres importantes da Bíblia, sobre o que elas fizeram, sobre situações que elas viveram, que elas passaram, mas de uma forma diferente. Nós vamos ver essas mulheres nos dando conselhos, diante do que elas passaram. Que conselhos ela daria para mim e para você? Aleluia, glórias a Deus. Eu espero que do jeito que essas palavras estão me confrontando, me ajudando a andar nos caminhos do Senhor, a me fortalecer cada dia mais, que ela ajude você também. E que você medite na palavra de Deus, que você procure na palavra de Deus respostas para tudo que você está vivendo, para tudo que você está passando. E nós vamos estar conhecendo mulheres e vivendo, junto com elas, situações que elas viveram e relacionando as situações que eu e você estamos vivendo hoje. Eu acredito que esses conselhos nos ajudarão a nos posicionar melhor, a decidirmos melhor, a planejar-se melhor e a viver ainda mais próximo de Deus, do Senhor, que pode nos ajudar a vencer todos esses desafios. E através dessas palavras, eu creio que nós vamos nos posicionar melhor como mulher, nos posicionar melhor como serva do Senhor. Eu acredito. Aleluia, glórias a Deus. E antes de você ficar entristecido com raiva, ou com raiva de mim, né? Porque eu vou estar compartilhando alguns questionamentos, algumas situações que vai confrontar você como me confrontou. Eu quero que você saiba que esses confrontos, que essas correções, que essas palavras que vão ser faladas, mencionadas, é só para nos ajudar, para nos guiar. Porque o pai, ele corrige porque ele ama. Eu e você que é mãe, você que é pai, quando você corrige o seu filho, quando você o confronta para fazer o que é certo, você está cuidando dele, você está prevenindo ele de viver coisas que possam prejudicá-los lá na frente. Então é assim que o pai faz comigo e com você. E nós vamos começar essa semana falando sobre Eva, a primeira mulher criada. A primeira mulher que foi criada por Deus, a semelhança de Deus. E ela vai trazer essa história, vai trazer grandes ensinamentos para mim e para você. E sem mais delongas, nós vamos começar sobre o primeiro conselho que Eva daria para mim e para você. Sabe que conselho Eva daria para mim e para você? Ela daria para mim e para você o conselho que não se afaste de quem se relaciona com Deus. Não se afaste de pessoas que têm intimidade com Deus. Para você que está começando na caminhada com Deus, é necessário que você se aproxime de alguém que se relacione com Deus, que tenha intimidade com Deus. Não se afaste dessas pessoas. Elas vão te ajudar a caminhar. Elas vão te ajudar quando você estiver fraco, quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver enfrentando situações que vão enfraquecer a sua fé. Essas pessoas vão te ajudar a vencer as lutas diárias, vão te ajudar a vencer os desafios diários. Eu digo porque na minha caminhada, Deus colocou pessoas que me ajudaram a ser forte nos momentos de fraqueza. Mas eu tive que procurar essas pessoas, eu tive que buscar essas pessoas. E buscar em Deus, primeiramente, em Deus, direção para também reconhecer essas pessoas. Nós precisamos de direção de Deus para reconhecer quem realmente tem intimidade com Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o que eu vejo aqui, o capítulo 3 de Gênesis tem como tema a tentação e a queda. E aqui nós vemos que Eva acaba se afastando de Adão. Ela se afasta de Adão por um momento. E isso foi perigoso demais. Eu não sei onde Adão estava, o que estava fazendo. Eu nem sei porquê. Nesse momento Eva estava sozinha. A palavra de Deus diz que é bom que nós andemos em dois. Porque se um cair, o outro vai lá e levanta. É bom que nós estejamos perto de pessoas que vão nos orientar, que vão nos confrontar, que vão nos corrigir. É necessário que sejamos corrigidos. Para que a gente não venha fazer como Eva. A gente não venha cair em tentação. Aleluia. Eva tinha tudo. Eva podia comer do todo o fruto que estava no jardim. Todos. Apenas um ela não podia comer. E sabe o que Eva faz? Ela se afasta de Adão por um tempo. E nesse momento, ela começa a conversar com a serpente. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aleluia. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta para Eva. Deus falou para você não comer de toda a árvore do jardim? Aí Eva disse: Aleluia, glórias a Deus. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Aleluia. Eu não sei se nesse tempo Deus falou diretamente com Eva,
Até esse momento da queda, eu vejo que Deus, todas as tardes, ele vinha e conversava com Adão. Mas como Eva era a companheira de Adão, que estava sempre com Adão, eu acredito que mesmo que Eva não tivesse um diálogo direto com Deus, eu acredito que ela ouvia Deus falando com Adão, se dirigindo a Adão, e ela ouvia o que Deus falava. Ela falou, disse Deus, ela sabia o que Deus tinha falado. Então, de uma forma ou de outra, Eva ouviu o que Deus tinha falado. Eva tinha orientações sobre o que fazer. E Eva vê Deus falando que não era para comer. Deus dá a Eva o direito de comer de todo o fruto daquele jardim. Somente um. Eva não era para Eva comer. Mas a serpente astuta faz uma pergunta para Eva. Você não pode comer de tudo que está no jardim. A Eva disse assim, disse Deus que eu posso comer de tudo, mas eu não posso comer da árvore da vida. Aleluia, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desculpa. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que não era para ela comer. Aleluia, glórias a Deus. E a serpente, a partir disso aí, começa a haver uma estratégia de enganar Eva. Então, o primeiro conselho que nós aprendemos hoje é não nos afastar de quem realmente se relaciona com Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, diz assim, melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Aleluia, glórias a Deus. Então hoje, meus irmãos, a palavra de Deus para os nossos corações é que nós venhamos andar com pessoas que andam com Deus, andar com pessoas que se relacionam com Deus, andar com pessoas que têm direção de Deus. E no decorrer dos dias nós vamos ver outros conselhos que Eva nos daria diante dessa queda, diante da tentação que ela sofreu. E para o vídeo não ficar extenso, hoje eu vou compartilhar apenas esse. Ande com pessoas que têm direção de Deus, que fala de Deus. Esteja sempre próximo de pessoas que têm intimidade com Deus. Não se afaste dessas pessoas. Não receba conselhos de pessoas más que querem te tirar do caminho do Senhor, que querem te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E amanhã nós vamos ver mais um conselho que Eva nos daria diante dessa situação que ela viveu, diante dessa tentação que custou muito caro para a vida dela e para a vida de pessoas à sua volta. Por quê? As consequências vêm. E quando essas consequências vêm, elas também atingem aqueles que estão à nossa volta. E se você ama as pessoas que estão à sua volta, procure estar perto de quem se relaciona com Deus, de quem te orienta a viver nos caminhos do Senhor, de quem te corrige, de quem te confronta, a não viver em caminhos errados. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, seja abençoado por essa palavra. Amanhã nós continuamos no capítulo de Gênesis 3, quando Eva é tentada, quando Adão e Eva caem em tentação. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém?